Você já reclamou de alguma coisa na vida sem saber a história completa por trás? Uma dor, uma perda, um problema que parecia totalmente injusto? E se eu te dissesse que o maior erro que cometemos na vida é julgar o sofrimento sem conhecer o pano de fundo? Hoje você vai entender o livro de Jó de uma forma que talvez nunca tenha visto antes. E isso pode mudar completamente a maneira como você encara os seus próprios problemas. Eu aprendi duas coisas muito importantes na minha vida. A primeira delas é que a Bíblia não é um livro para ser apenas lido. Ela precisa ser investigada, pesquisada, meditada com oração, com tempo e com muita paciência. Porque de repente um dia algo acontece. Uma luz se acende e você percebe uma verdade que sempre esteve ali, mas que você nunca tinha enxergado. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar a fundo o livro de Jó. E sem nenhuma pretensão de ser o dono da verdade, eu quero compartilhar com você algo que me trouxe uma paz imensa. Porque eu finalmente entendi por que esse livro antigo responde a perguntas tão profundas da nossa vida. Jesus costumava ensinar através de parábolas, de histórias. Então, me permita contar uma história para você. Imagine um trem viajando durante a madrugada pelos Estados Unidos. Era noite, um silêncio profundo, quebrado apenas por aquele barulho ritmado dos trilhos que até embala o sono. De repente, um bebê começou a chorar. E não era um choro qualquer. Era um choro alto, contínuo, desesperado. Logo em seguida, um segundo bebê começou a chorar também. Os passageiros, claro, começaram a se incomodar. Murmúrios e reclamações surgiram no vagão. "Essa mãe não sabe educar os filhos?" dizia um. "Que falta de respeito com os outros", sussurrava outro. "Eu tenho um compromisso importante amanhã cedo." A tensão foi crescendo, até que um homem, visivelmente irritado, se levantou e foi até o condutor do trem. "Onde está a mãe dessas crianças? Façam alguma coisa, coloquem uma rolha na boca delas." O pai das crianças, que estava ali, completamente desajeitado e abatido, finalmente respondeu com a voz trêmula: "Senhores, por favor, me perdoem. A mãe deles, ela está no vagão de cargas, dentro de um caixão. Ela faleceu. Eu estou levando o corpo dela para ser sepultado na nossa cidade." Um silêncio absoluto tomou conta do vagão. Naquele instante, tudo mudou. Uma mulher se levantou e ofereceu leite para um dos bebês. Um outro passageiro pegou as crianças e as levou para comer algo no vagão-restaurante. Alguém se aproximou e ofereceu dinheiro para ajudar nas despesas. Um padre que estava a bordo veio consolar aquele homem devastado. Agora, pense comigo, o que realmente mudou? O choro não mudou, o barulho não mudou, o incômodo continuava ali. O que mudou foi a percepção. A percepção mudou porque agora todos conheciam o pano de fundo daquela situação. E foi nesse momento que eu entendi algo profundo sobre a vida. Você e eu, nós temos muitos choros de criança nas nossas vidas. São os problemas, as doenças, as perdas financeiras, as crises nos relacionamentos. E a gente reclama, a gente se desespera, a gente questiona Deus, porque nós não conhecemos o pano de fundo. O livro de Jó é exatamente isso. Ele é a revelação do pano de fundo da dor humana. Ao estudar esse livro, eu encontrei uma ideia transformadora. Existe um grande conflito cósmico acontecendo nos bastidores do universo. Uma batalha invisível entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E quando você entende esse pano de fundo, os problemas da sua vida, as suas dores, as suas perdas, passam a ter um significado completamente diferente. Assim como o choro daquelas crianças no trem. A Bíblia nos apresenta Jó como um homem exemplar. Ele era íntegro, fiel a Deus, extremamente próspero e muito generoso. Um pai de família dedicado, que orava constantemente pela vida dos seus filhos. Um modelo de retidão. Até que um dia, algo extraordinário acontece no céu. A narrativa bíblica descreve uma cena em que os seres celestiais se apresentam diante de Deus, e Satanás está entre eles. Deus, então, aponta para o seu servo na terra e pergunta: "Você viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro e reto, que me teme e se desvia do mal." E o diabo, o acusador, responde com sarcasmo: "Claro que ele te ama. O Senhor o cercou de bênçãos, protegeu sua família, multiplicou seus bens.
mas tira tudo o que ele tem, e eu garanto que ele vai te amaldiçoar na tua cara. É aqui que começa uma das maiores e mais chocantes tragédias registradas na Bíblia. Em um único dia, Jó perde absolutamente tudo. Ele perde sua imensa riqueza, seus servos, sua casa. E o mais devastador de tudo, ele perde todos os seus filhos e filhas. Como se não bastasse, logo depois ele perde a própria saúde. Seu corpo é coberto por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Um homem que antes aconselhava reis, agora está sentado no lixão da cidade, raspando suas feridas com um caco de telha. Completamente sozinho, sem respostas, abandonado até pelos amigos mais próximos. E é nesse ponto que surge a pergunta que ecoa na alma de cada ser humano que já sofreu. Por quê? Por que Deus? Por que o Senhor permite tanto sofrimento? Por que pessoas boas sofrem tanto? Por que a vida às vezes parece tão terrivelmente injusta? Sem o pano de fundo, o sofrimento de Jó parece um ato de crueldade sem sentido. Parece um absurdo. Mas quando você conhece a história completa, quando você entende a cena que aconteceu no céu, a sua perspectiva muda. O livro de Jó não é apenas sobre o sofrimento de um homem. É sobre o maior conflito do universo e como a nossa fidelidade aqui na Terra tem um impacto cósmico. Vamos continuar explorando essa história juntos, porque a jornada de Jó tem o poder de nos ensinar a enxergar nossas próprias lutas de uma maneira totalmente nova. Depois de dizer tudo isso, Jó ficou em silêncio por 7 dias e 7 noites. Imagina a cena. 7 dias sem uma palavra. Ele estava esperando uma resposta. E o que ele recebeu? Primeiro, o conselho bem-intencionado, mas vazio de seus amigos. E depois, o silêncio de Deus. E é nesse silêncio que a nossa fé é realmente testada, não é? Não é na tempestade, mas na calmaria depois dela. Não é durante o grito, mas no eco que se segue. É quando você clama. E a única coisa que volta é o som da sua própria voz. É aí que a dúvida se instala. A gente começa a pensar: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele se importa? A história de Jó nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência. É uma forma de comunicação, um convite para ir mais fundo. Os amigos de Jó queriam respostas fáceis, fórmulas prontas. Você pecou, então se arrependa. Mas a vida é mais complexa que isso. E a fé também. Deus não está procurando pessoas que têm todas as respostas. Ele está procurando pessoas que, mesmo sem respostas, continuam buscando o seu rosto. Pessoas que, mesmo no silêncio, continuam a sussurrar: eu confio em ti. A fé de Jó não estava na sua capacidade de entender, mas na sua decisão de confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. E então, depois de todo o silêncio, depois de toda a dor, Deus finalmente fala. E quando ele fala, ele não dá a Jó as respostas que ele queria. Ele não explica o porquê do sofrimento. Em vez disso, ele mostra a Jó quem ele é. Ele fala da sua soberania, do seu poder, da sua sabedoria. Ele lembra Jó de que ele é o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas. É uma virada de chave. Jó estava focado na sua dor. Deus o convida a focar na sua grandeza. É como se Deus dissesse: Jó, você está tentando entender um quebra-cabeça olhando para uma única peça. Eu estou vendo a imagem completa. E nessa hora, Jó entende. Ele não recebe uma explicação, mas recebe uma revelação. A presença de Deus se torna a resposta. Ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A dor não desapareceu magicamente. As perdas ainda eram reais, mas a perspectiva mudou. Ele encontrou consolo não na ausência de sofrimento, mas na presença de Deus. Talvez você esteja vivendo o seu próprio momento Jó. Talvez você esteja no meio do silêncio, gritando por respostas que não vêm. Talvez seus amigos estejam oferecendo teologias baratas que só aumentam a sua dor. Eu quero te dizer uma coisa: não desista no silêncio. Deus vê a sua dor. Ele ouve o seu clamor, mesmo que pareça que não. Ele não tem medo das suas perguntas honestas, dos seus protestos, da sua raiva. Ele prefere a sua sinceridade brutal à sua piedade fingida. Como Jó, você tem permissão para lutar com Deus.
Jacó lutou com um anjo e saiu mancando, mas também saiu abençoado. A fé que sobrevive ao silêncio é uma fé purificada. É uma fé que não se baseia em circunstâncias, mas em caráter. O caráter de um Deus que é bom, mesmo quando a vida não é. Um Deus que é soberano, mesmo quando o caos parece reinar. E no final, Deus repreende os amigos de Jó. Ele diz que eles não falaram o que era reto a seu respeito, como o seu servo Jó. Pense nisso. O homem que chamou Deus de injusto, que o acusou, foi elogiado por sua honestidade, enquanto os defensores teologicamente corretos de Deus foram repreendidos. Isso nos mostra algo fundamental sobre o coração de Deus. Ele valoriza a autenticidade acima de tudo. Ele quer um relacionamento real, não uma performance religiosa. Ele quer que você leve a Ele o seu coração quebrado, as suas dúvidas, as suas frustrações, porque é nesse lugar de vulnerabilidade que Ele pode te encontrar de verdade. A jornada de Jó termina com restauração. Deus devolve a ele o dobro de tudo o que ele havia perdido. Mas a maior restauração não foi material. Foi espiritual. Foi a restauração da intimidade com Deus, uma intimidade forjada no fogo do sofrimento e no silêncio da espera. Se você está passando por uma tempestade, se o céu está em silêncio, lembre-se de Jó. Lembre-se que as suas perguntas não afastam Deus. Elas podem ser o caminho para um encontro mais profundo com Ele. Agora, preste muita atenção. No sistema jurídico do Antigo Oriente Médio, quando alguém levava uma causa ao juiz, havia sempre duas figuras importantes, o acusador e o defensor. Hoje, nós chamamos de promotor e advogado, mas naquela época existia essa figura conhecida como o acusador da causa. E aqui entra um detalhe profundo. No livro de Jó, aparece alguém exercendo exatamente esse papel. O acusador. Aquele que aponta falhas, que questiona o caráter, que tenta provar a culpa. A Bíblia chama essa figura de Satanás. E isso muda completamente a forma como entendemos a história de Jó. Veja bem, Jó não estava sendo punido. Ele estava sendo julgado. Jó não era um homem castigado por Deus. Ele era um homem no meio de um julgamento espiritual. Enquanto ele chorava aqui na terra, um debate acontecia no céu. Enquanto ele perguntava, onde está o meu pai? O céu estava dizendo, estamos provando quem Jó realmente é. E aqui está a chave que muda tudo. Nem toda dor é castigo. Algumas dores são testemunhos em construção. Nem toda perda é punição. Algumas perdas são processos invisíveis que nossos olhos não conseguem alcançar. Pense comigo. Quando a vida desaba, a fé é testada. Eu conheci um empresário que viveu uma versão moderna da história de Jó. Em uma semana, ele estava comprando carros sem nem olhar o preço. Na outra, não tinha dinheiro para fazer as compras do supermercado. Os amigos desapareceram. O status social sumiu. A segurança financeira evaporou. E é exatamente nesse momento que a nossa alma pergunta: quem eu sou sem tudo isso? Porque quando tudo vai embora, o que sobra é quem você realmente é na sua essência. Esse é o erro que os amigos de Jó cometeram. Eles tinham uma teologia simples demais. Se você prospera, Deus aprovou. Se você sofre, Deus puniu. Mas a vida não é tão simples assim. E até hoje, muita gente pensa dessa forma. Se alguém perde o emprego, dizem, Deus quis assim. Se alguém fica doente, Deus permitiu. Se alguém sofre uma perda terrível, foi a vontade de Deus. E sem perceber, nós colocamos nas costas de Deus tudo aquilo que não conseguimos entender. Mas o livro de Jó existe exatamente para quebrar essa ideia. Nem toda dor é punição. Nem toda perda é juízo divino. Nem toda tempestade na sua vida é um castigo. Às vezes, é uma prova. Às vezes, é para o seu crescimento. E às vezes, é simplesmente um mistério que só vamos entender mais para frente. É nesse ponto que a fé nasce na escuridão. Jó não recebeu respostas rápidas. Ele recebeu silêncio. E esse, meus amigos, é o tipo de fé mais difícil de se ter. É a fé que crê mesmo quando não entende. É a fé que continua mesmo quando não sente nada. É a fé que permanece firme quando tudo parece perdido. É por isso que, no meio de toda a sua dor,
Ele declarou uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia: Eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse: Eu entendo tudo o que está acontecendo. Ele disse: Eu confio, mesmo sem entender. E essa declaração de fé atravessou séculos e chega até nós hoje. Então, vem a grande virada da história. O livro de Jó termina de uma forma surpreendente. Deus não dá a Jó uma lista de explicações detalhadas sobre o porquê de cada sofrimento. Ele dá algo infinitamente maior: a sua presença. Porque às vezes, Deus não responde às nossas perguntas, Ele responde com a sua presença. E quando Jó finalmente tem esse encontro com Deus, ele diz: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a verdadeira restauração. Não foi a devolução da riqueza em dobro. Não foram os novos filhos ou os bens materiais. Foi o encontro face a face com Deus. E só depois disso, depois que o processo se cumpriu, a vida de Jó foi restaurada. Não porque Deus estivesse em dívida com ele, mas porque o propósito daquele julgamento invisível tinha terminado. A lição que fica para nós hoje é poderosa. Talvez você esteja vivendo um momento parecido com o de Jó. Talvez algo na sua vida tenha desmoronado. Talvez suas noites sejam cheias de perguntas sem resposta. Talvez a vida agora não faça o menor sentido. Mas a história de Jó deixa uma promessa silenciosa para você. O silêncio de Deus não é abandono. A espera de Deus não é descaso. E a sua dor não é o capítulo final da sua história. Existe um julgamento invisível acontecendo que você não vê. Existe um propósito se desenrolando que você ainda não compreende. Existe uma restauração no seu futuro que ainda não chegou. Se hoje você se sente como Jó, olhando para o céu e perguntando: Deus, onde o Senhor está? Saiba de uma coisa: Ele não saiu da sala. Ele não abandonou a sua história. Ele não esqueceu o seu nome. Você ainda está no meio do livro, não no último capítulo. E assim como Jó descobriu no final, a história não termina na dor. Ela termina na restauração. Confie. Espere. Permaneça firme. Porque o seu Redentor vive. Depois de tudo isso, depois da história de Jó, depois de tantas perguntas e depois de tanto silêncio, existe uma verdade que precisa ecoar dentro de nós. O sofrimento nunca é o capítulo final. Deus jamais encerra uma história no meio da dor. Pense nisso. A Bíblia não termina com Jó sentado no meio das cinzas, quebrado e sozinho. A Bíblia termina com restauração. E isso nos revela algo incrivelmente poderoso. Deus não apenas permite os processos, Ele promete a restauração. Porque o mesmo Deus que permite a prova é o Deus que promete a cura. E talvez seja exatamente aqui que muitos de nós precisamos parar e ouvir com o coração verdadeiramente aberto. A cura de Deus não começa onde a gente espera. Ela começa primeiro na alma. Antes mesmo da cura do corpo, vem a cura interior. Antes de qualquer mudança externa, vem a restauração espiritual. E por que isso é tão importante? Porque existem dores que remédio nenhum é capaz de curar. Existem feridas que exame médico nenhum consegue detectar. Existe um cansaço que descanso nenhum consegue resolver. São as feridas da alma. E foi exatamente para isso que Jesus veio. A Bíblia nos diz, lá em Isaías, que Ele veio para curar os quebrantados de coração. Ele não veio apenas para nos garantir a salvação no futuro. Ele veio para restaurar o nosso presente. Ele veio para curar a culpa que nos acorrenta. Ele veio para curar a vergonha que nos paralisa. Ele veio para curar os traumas que nos assombram. Ele veio para curar a ansiedade que rouba a nossa paz e o medo do amanhã que nos impede de viver o hoje. E aqui está um ponto que muitas vezes esquecemos, um detalhe crucial. Ter fé não significa ausência de dor. A fé é a confiança que a gente exerce no meio da dor. Jó passou muito tempo sem respostas. Ele questionou, ele sofreu, ele não entendia o porquê de tudo aquilo. Mas em nenhum momento, nem por um segundo, Deus perdeu o controle da sua história. E Ele também não perdeu o controle da sua. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, mesmo quando você não consegue ver uma saída, mesmo quando o céu parece estar em completo silêncio, Deus continua trabalhando. Porque o silêncio de Deus nunca, jamais,
é sinônimo de abandono. O silêncio de Deus é preparação. Ele está trabalhando no invisível. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, que tudo está parado, Deus está, na verdade, reconstruindo partes da sua alma que você nem sabia que estavam quebradas. Ele está fortalecendo a sua estrutura interior para o que Ele tem preparado para você. E existe uma promessa que simplesmente não pode ser ignorada. Uma promessa que atravessa toda a Escritura. Deus restaura. Ele restaura a alegria que foi perdida. Ele restaura a esperança que se apagou. Ele restaura sonhos que pareciam completamente mortos e enterrados. Para Deus, nada está perdido para sempre. Aquilo que feriu você, aquilo que quebrou você, não será o fim da sua história. Será parte do seu testemunho. Porque Deus tem uma especialidade. Ele transforma dor em propósito. Ele pega os cacos da nossa vida e constrói um mosaico de glória. E é exatamente por isso que a fé ainda faz sentido, mesmo em um mundo tão quebrado. É por isso que a esperança ainda existe, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É por isso que a sua história ainda não terminou. A restauração faz parte do plano de Deus para você. E preste atenção nisso. Quando Deus restaura, Ele não apenas conserta. Ele restaura por completo. Ele te devolve mais forte do que antes, mais profundo em sua fé, mais maduro em suas emoções. E o mais importante, mais perto dele. Porque o final da história de Jó não foi a dor, foi a restauração em dobro. E o mesmo Deus que restaurou Jó de maneira tão poderosa, ainda restaura vidas hoje. Ele ainda cura corações hoje. Ele ainda levanta pessoas do pó hoje. E é por isso que a fé continua viva. É por isso que a esperança continua a brilhar. Porque Deus ainda está escrevendo histórias de restauração. E a sua pode ser a próxima. Como você tem vivido ultimamente? Rolando a tela do celular? Vivendo a vida dos outros? Assistindo a histórias que não são as suas? As horas passam. Os dias passam. E sem perceber, a sua vida vai passando também. E se você estiver distraído demais para perceber a sua própria vida? Nunca na história tivemos tanto acesso a outras pessoas. E nunca estivemos tão desconectados uns dos outros. Pense bem, você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Antes mesmo de falar com Deus, antes de dar bom dia para quem está ao seu lado, você fala com a tela. Você vê viagens que não fez, conquistas que não são suas, famílias que parecem absolutamente perfeitas. E sem nem notar, um sentimento incômodo começa a surgir. A sensação de que a sua vida está atrasada, que você está ficando para trás. Mas existe uma verdade muito importante que ninguém posta. Todo mundo, sem exceção, está lutando uma batalha que você não consegue ver. Aquela perfeição que você vê na tela é apenas um recorte, uma pequena fração da realidade. O inimigo da sua alma não precisa destruir a sua vida se ele conseguir te distrair dela. Pense nisso. Distraído demais para sonhar. Distraído demais para buscar uma mudança real. Distraído demais para se conectar com Deus. A distração é uma ladra silenciosa. Ela não faz barulho, não anuncia sua chegada. Ela apenas rouba o seu tempo. E tempo é a matéria-prima da vida. Cada minuto perdido na distração é um minuto a menos para viver de verdade. Quando você se dá conta, semanas, meses, anos se foram, e você esteve ocupado demais assistindo à vida alheia para construir a sua própria. Mas e se hoje, agora mesmo, você recebesse uma ideia nova? Uma ideia cheia de esperança, de propósito, de vida. E se, a partir de hoje, você começasse a organizar a sua vida de forma intencional? Não espere a vontade chegar. Comece com uma ação. Pegue um caderno, abra um aplicativo. Não importa como. Faça uma agenda. Planeje seus dias. Crie rotinas saudáveis. Comece aquele curso que você sempre adiou. Aprenda um instrumento. Volte a ler. A verdadeira mudança não começa com motivação. Ela começa com uma decisão firme. A decisão de dizer: basta. A partir de agora, eu assumo o controle. A primeira coisa que você faz ao acordar tem o poder de definir o tom de todo o seu dia. Antes de pegar o celular, antes de ligar a televisão e se bombardear com notícias, antes de deixar as preocupações da rotina invadirem sua mente. Agradeça.
Simples assim. Abra os olhos e, com sinceridade, diga: obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de recomeçar. Inicie o seu dia com uma oração de bênção sobre a sua vida, sobre sua família, sobre seu trabalho. Declare coisas boas. Esse pequeno ato de gratidão e fé tem o poder de mudar completamente a sua perspectiva e a sua energia. Agora, tome uma decisão consciente. Decida parar de reclamar. Decida parar de participar de fofocas. Decida parar de alimentar qualquer tipo de negatividade. As suas palavras têm poder. Elas criam atmosferas ao seu redor. Quem vive reclamando, vive preso num ciclo de insatisfação. Quem vive agradecendo, encontra paz mesmo em meio aos desafios. A sua boca pode ser uma fonte de vida ou de amargura. Escolha ser uma fonte de vida, para você e para os que estão ao seu redor. E por falar em quem está ao seu redor, se você quer uma vida nova, você precisa de ambientes novos. É hora de avaliar o seu ciclo de amizades. Conviva com pessoas que te aproximam de Deus, não que te afastam dele. Cerque-se de pessoas que te inspiram a crescer, que celebram suas vitórias e te apoiam nos fracassos. Busque amizades com pessoas que também querem evoluir, que sonham alto, que agem com integridade. O ambiente certo não apenas te influencia, ele acelera a sua transformação. Você se torna a média das pessoas com quem mais convive. Escolha bem a sua companhia. Talvez o passo mais importante seja olhar no espelho. Olhe fundo nos seus próprios olhos e diga com convicção: eu me amo o suficiente para mudar. Eu me amo o suficiente para crescer. Eu me amo o suficiente para buscar a Deus de verdade, com todo o meu coração. Essa não é uma declaração de orgulho, mas de amor próprio e responsabilidade. Você é a única pessoa que pode tomar a decisão de mudar. Ninguém pode fazer isso por você. É um ato de coragem reconhecer que você merece mais e que está disposto a fazer o que for preciso para alcançar essa vida melhor. As grandes mudanças da vida não acontecem num futuro distante, num dia que nunca chega. As mudanças começam hoje, agora. Hoje você pode orar. Hoje você pode perdoar alguém que te feriu e se libertar desse peso. Hoje você pode pedir perdão. Hoje você pode recomeçar aquele projeto que abandonou. Hoje é o dia de parar de ser um espectador da vida e começar a ser o protagonista da sua própria história. A vida real, com seus altos e baixos, suas dores e alegrias, está te chamando. Deus não te criou para viver distraído, perdido em um mar de informações inúteis. Ele te criou para viver com propósito, com significado. Existe uma vida abundante e real fora da tela do seu celular. Existe paz verdadeira fora da arena da comparação. Existe um propósito divino esperando por você fora da névoa da distração. Então, pare de rolar a tela. Comece, hoje, a escrever a sua própria história. A vida real está esperando por você. Vá vivê-la.